O Senhor me deu uma palavra que está aqui em Mateus capítulo 8, versículo 23 nessa manhã. Estava fazendo minhas coisas, o Espírito Santo começou a falar dentro do meu coração e ele me levou para a tempestade e o quão grande estava a tempestade. Jesus estava no barco. Eu vou ler aqui para nós. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E o que Deus está falando comigo é que nós estamos em dias pesados. As nuvens, elas estão carregadas realmente. Tem um peso, sabe? Um peso de más notícias, um peso de confusão, um peso de medo, um peso de discórdia. Sabe, o mundo espiritual está agitado com relação ao mundo e as coisas da terra estão realmente pesando. Agora o Senhor está perguntando para nós: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? É assim que mesmo que vocês vão agir, o Senhor está falando para nós. Será que é desta forma que nós vamos agir? Com tanto medo, com tanta insegurança, sabe? A Bíblia fala assim que os homens, eles correrão mesmo de um lugar para outro, sabe? E desmaiarão de terror, a palavra do Senhor diz. Inclusive, essa semana nós falamos sobre o medo. E quanto que nós precisamos de fé nesses dias. Lá em João capítulo 14, versículo 27, o Senhor diz assim: deixe-vos a minha paz eu vos dou. Eu não vou dar essa paz como o mundo dá. Por isso não se turbe o vosso coração e não tenha medo. Quer dizer, nós estamos ficando com o coração turbado, com o coração perturbado. Mas Jesus, ele disse: olha, a reação de vocês não é uma reação de quem tem fé. E precisamos ter fé. Independente se a igreja vai ficar aberta ou fechada, independente do que nós vamos estar fazendo nesses dias, nós vamos confiar em Deus. O Senhor está chamando: olha, eu ainda sou o Deus que acalma o mar. Eu ainda sou o Deus que o vento obedece. Quer dizer, qualquer coisa que acontecer está totalmente na direção do Senhor. E nós sabemos que este realmente é um alerta para que nós possamos acordar e saber que Jesus está voltando. Sabe? Jesus está voltando a minha vida inteira. Sabe? Eu falei isso a minha vida inteira. Eu quis que, sabe, Jesus viesse. Agora eu tô vendo cada dia mais perto. Jesus está voltando, sabe? Este ainda não é o fim. Outras coisas vão acontecer, muitas coisas ainda piores, mas nós devemos estar com o nosso pé firme no Senhor, sabe? Eu lembro muito bem de Paulo, quando estava indo para Roma, naquela situação dele de perigo no mar, né? O Senhor tinha falado para ele que ele ia para Roma. Vamos abrir? Tá aí em Atos capítulo 20. Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos capítulo 28, se não me engano. Atos 28. 27. Vou ler alguns versículos, porque realmente está acontecendo. Deus, ele tem, sabe? É Ele que nos dá rumo, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. Ele é Deus dos céus e da terra, sabe? E tudo que nós estamos passando, o Senhor já tinha predito. Quer dizer, nós, a igreja, estamos no barco, sabe? Mas devemos saber que Jesus está no barco conosco. Nós não estamos abandonados. Nós não seremos confundidos, sabe? Até eu falo e vou falar sempre, até o fio dos nossos cabelos, eles estão contados. Quer dizer, se o Senhor está no barco, sabe? A tempestade vem sim, sabe? Você tá vendo a nuvem escura, você tá vendo, sabe, as coisas ficando cada vez, sabe, com mais dificuldade. Mas uma coisa é certa, Jesus está no barco.
sabe? E ainda que ele esteja dormindo, eu sempre falo, o lugar melhor é junto na almofadinha do Senhor, deitado junto com ele, sabendo que ele é dono, sabe? O vento e o mar obedecem. Não tem nada que não obedeça ao Senhor, sabe? Tudo está no controle dele. E lá em Atos 27, que fala da viagem de Paulo para Roma, no versículo 9, ele fala assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto, do dono do navio. O que acontece? Toda a humanidade está passando por essa situação porque não ouviu a voz de Deus, porque nós não estamos escutando a voz de Deus, sabe? Muitos de nós estamos levando a vida com Deus como se fosse uma coisa, sabe, banal, e nós devemos dar importância àquilo que é de Deus, saber realmente as verdadeiras prioridades na nossa vida, e até hoje nós não aprendemos isso, e agora a viagem está com desastre. Aqui já tinha um sinal de tempestade. Eles estavam navegando devagar porque eles estavam com dificuldades para chegar até o objetivo que eles tinham que chegar. Mas os ventos começaram a vir e eles começaram a ficar com medo. E o Senhor já tinha falado para Paulo: Paulo, essa viagem não vai ser fácil. Vai ter prejuízos financeiros, vai ter prejuízos, sabe? Em várias situações, vai ter prejuízos emocionais, mas eu quero dizer para vocês que vocês não vão se perder, o Senhor diz, e nós não vamos se perder. Paulo ainda fala lá no versículo 21, ele diz assim: a embarcação estava passando por dificuldades, eles estavam sendo castigados pela tempestade, eles começaram a lançar fora as cargas que estavam lá dentro do navio, o navio parecia que estava indo à deriva, e a esperança deles de salvamento também já estava se esgotando. Quer dizer, muitas pessoas já estão com a sua esperança, sabe, se esvaindo, mas o Senhor fala assim, que você tem que esperar no Senhor, porque a sua esperança não vai ser malograda. Quer dizer, Ele não vai frustrar a sua esperança. Ele tem guardado e Ele vai continuar guardando. E lá no versículo 21 diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: senhores, deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem sirvo, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Quer dizer, sabe, o propósito do Senhor não vai ser frustrado. Sabe, pode ter perdas, sabe, materiais, mas o Senhor diz que nós não vamos morrer. Ele fala assim, ó: o Deus quem sirvo, o Deus quem pertenço, o Deus que adoro. Ele está falando assim, olha, vai acontecer esse tumulto, mas você vai chegar no objetivo. Quer dizer, os propósitos do Senhor não são frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E eles não vão ser frustrados. Então vamos confiar no Senhor. A história não termina aqui, sabe? Ainda tem muita coisa para acontecer. Paulo realmente chegou ao objetivo. Ele chegou até uma ilha. Naquela ilha tinham pessoas enfermas. Ele foi usado como instrumento de cura diante de Deus. Nós vamos ser usados como instrumento de cura diante do Senhor. Nós vamos ser usados realmente para levar o evangelho. E depois dessa situação toda, muita gente vai se render a Jesus Cristo. Muitas pessoas vão vir a ter salvação. Ainda já estão, porque o tempo que a pessoa fica num hospital esperando o diagnóstico, ela já sabe que ela tem que se consertar com Deus. Então, é tempo de nós, igreja, nos levantarmos.
Não teremos medo, não teremos medo, porque o Senhor é conosco. E o Senhor fala assim: estou convosco sempre, estarei convosco sempre, até a consumação do século. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu não te dou como o mundo dá. Então não importa a tempestade, esteja seguro de que Jesus está no barco e Ele ainda é Deus. E quando Ele quiser, Ele vai falar: acalma a tempestade. Então aquieta o teu coração e entenda que o Senhor é Deus. Sirva a Ele, busca Ele e tenha essa convicção que Paulo tinha. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu busco e eu sei as promessas dele não voltarão atrás e nós estaremos seguros porque Ele está conosco. Então tenha um bom dia e que Deus te abençoe, queridos.